Este pobre coitado levou o chifre de sua mulher e ainda foi expulso de casa para ela morar com o amante. Então ele foi atrás de algum ponto para construir uma mini casa temporária. Depois de achar um local perfeito, ele já pegou sua pá e começou a escavação para montar a estrutura da casa. Com a escavação finalizada, ele foi atrás de algumas estacas de madeira e pegou algumas quantidades dela. Depois de cortar uma quantia boa de estacas, ele levou para o local de onde será sua casa. Com as estacas retiradas, ele foi para a parte de escavação utilizando uma pá. Ele fez vários buracos, e com as estacas que ele havia retirado, ele foi colocando elas nos buracos cavados. Após colocar todas as estacas, ele foi fazer uma massa utilizando argilas e jogando um pouco de água, e com a massa finalizada, ele foi atrás de algumas pedras que tinha ali por perto e pegou algumas quantidades dela. Utilizando a massa e as pedras, ele fez uma lareira dentro de onde será sua casa e depois fez uma fogueira e foi testar a lareira, que por sinal ficou perfeita. Com sua lareira pronta, ele pegou umas estacas e foi as colocando por cima das estacas que ele havia enficado no começo, que servirá como base do seu telhado. Com isso finalizado, ele cortou alguns troncos de árvores em pedaços e depois ao meio, e assim utilizando elas como telhado, para assim o teto ter mais resistência contra a neve. E da mesma forma foi feito com a parte da frente da casa, e com todo o telhado finalizado. Ele foi tampando todas as laterais da casa, também utilizando pedaços de árvores cortadas ao meio. Com as laterais finalizadas, ele agora foi para a parte da frente, mas agora usando pedaços de madeiras roliços, e assim sua casa ficando mais elegante. Colocando e pregando todas as madeiras, ele serrou umas pontas que ficou passando na porta. Cerrando todas as pontas, ele foi fazer o acabamento da chaminé de sua lareira com algumas pedras. Depois, com uma lona que ele tinha levado, ele cobriu todo o telhado da casa, para assim garantir mais ainda que nada passará pelo seu telhado, até porque só as madeiras não iria segurar tanta neve. Colocando a lona, ele foi prendendo algumas madeiras nas laterais, para assim segurar a lona que ele havia colocado. E depois jogou um pouco da terra que ele tinha escavado por cima, que servirá como um isolador térmico. Utilizando algumas madeiras e alguns pregos, ele fez uma porta para a casa, e utilizando umas dobradiças, ele prendeu a porta e assim facilitando abrir e fechar ela. E usando o restante da argila, ele foi passando por todas as brechas das paredes da casa, para que assim os ventos frios não passassem por ela. E com uma espécie de colchão, ele montou sua cama. Agora sim ele pode deitar e refletir sobre o chifre que ele levou.